ler com você o versículo 17 e 18, que diz assim, capítulo 20 de Lucas, versos 17 e 18. Mas ele, olhando para eles, disse, vamos repetir? Então, o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Vamos repetir aí a leitura. Eu gostaria que você proferisse ouvindo a sua voz, de forma que o seu entendimento fique conectado com o que você está lendo. Mas ele, olhando para eles, disse, então o que é que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu nome seja glorificado aqui nessa manhã, e que absolutamente, Senhor, nossa vida seja edificada na rocha que é o Senhor. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos aí finalizando a série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, e hoje eu quero finalizar observando detalhadamente o versículo 17 e 18, que fala sobre o cumprimento da profecia do Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus e aqueles que creem nele, e aqueles que não creem nele e que almejarem continuarem sua própria forma de lidar, ainda que lidando com as coisas de Deus, o que acontecerá com eles. Eu quero recordar a você do que se trata essa fala. Primeiro, Jesus contou a parábola dos lavradores maus, não carece explicação, nós já tivemos aí duas mensagens inteiras a respeito. Na verdade, hoje é a terceira, ou já a quarta mensagem, na verdade. E eu quero observar aí com você que Jesus contou a parábola. Essa parábola se referia aos líderes religiosos que estavam utilizando das coisas do Senhor de forma inadequada. Eles deveriam ensinar a palavra conforme Moisés ensinou. Eles deveriam cuidar do povo de forma que o povo largasse os seus pecados, mas eles estavam sentados na cadeira de Moisés e faziam o contrário do que a conduta e a pregação de Moisés realmente havia sido. Eles estavam debaixo de uma religião que havia acrescentado à palavra de Deus pelo menos 600 mandamentos, né? Ainda que você, depois de estudar isso, você vai perceber que é uma forma de dizer que eles colocaram muitos outros mandamentos. Não há uma absoluta, o número não é à risca, 600 certinho, né? Mas é muitos outros mandamentos, e nós estudamos aqui de onde provém esses mandamentos. As interpretações das escolas rabínicas, as duas escolas rabínicas principais da época de Jesus, que influenciavam o judaísmo, que geraram o judaísmo, na verdade, elas foram levadas a sério como se fosse doutrina. O ensino deles, que era fruto da interpretação deles da lei, eles conduziram para que o povo praticasse no seu dia a dia, por exemplo, a consagração do sacerdote. Alguns traços delas foram introduzidas no cotidiano do povo, e isso ministrado pelo judaísmo. O formato que eles tinham adotado na época permitia muitos pecados, permitia a separação de casamentos, as pessoas se separarem por motivos fúteis, motivos vergonhosos até,
E eu repeti aqui também a respeito com alguns motivos de separação. E isso tudo debaixo da permissão do rabino da época, debaixo da bênção do sumo sacerdote, meu amigo. Por isso que a Bíblia é tão atual, irmãos. Se você hoje se escandaliza com algumas coisas, só basta você estudar a Bíblia, você vai ver que o ser humano está somente repetindo o seu interesse de pecar. O interesse enorme de fazer a própria vontade. As pessoas, por exemplo, havia pessoas que, por exemplo, não queriam ajudar os pais, né? Eu não sei se você já ouviu a respeito disso, seria interessante um dia trazermos um estudo sobre isso, eu tenho falado de forma superficial, né? Na cultura de Israel, os idosos eram cuidados pelos pais, pelos filhos. E, na verdade, isso era aquilo que aconteceu no início. Quem é que cuidava dos filhos? Os pais. E, na velhice, os pais que muitas vezes voltam a ser crianças, no sentido de que, dependendo da situação de saúde, eles precisarão de cuidados extremos, de um cuidado extremo, né? Os filhos deveriam assumir os pais. E isso demanda recurso, dinheiro, né? Aí, inclusive, é um assunto que, quando eu falo desse assunto, eu chamo a atenção para a vida dos filhos que precisam, que têm uma vida para produzir a bênção sobre eles, a bênção material, construindo um futuro, estudando sobre recursos, estudando a Bíblia, para que entenda o propósito do Senhor e possa utilizar bem dessa preciosidade que é o tempo, e o tempo que Deus nos dá para utilizarmos a nossa vida. E na cultura de Israel, nós estamos muito distantes, de acordo com a cultura da época de Jesus. A cultura nossa é uma cultura desprovida, primeiro, de ensino bíblico, ninguém é ensinado a ler a Bíblia desde pequeno, isso fazia parte da cultura de Israel, era 6 anos, já estava ali aprendendo a ler e escrever com os pais. E um outro fator é que era primordial aprender a lidar com dinheiro, portanto, saber matemática, saber como funciona negócio, saber como funciona a dívida e como pagar as dívidas. Uma pessoa que tinha dívida, ela podia se tornar escravo. Podia se tornar escravo, isso era algo comum, tanto é que Jesus inseriu isso em uma de suas parábolas. A parábola do credor incompassivo conta essa história. Eu volto a dizer, irmãos, as parábolas, elas utilizavam o dia a dia das pessoas, para que Jesus, ao ensinar, ele usando o dia a dia das pessoas, as pessoas observariam o que ele estava buscando ensinar, porque elas entendiam das coisas que aconteciam no seu tempo. Não se fazia uma construção se não tivesse o dinheiro para construir toda ela. Se alguém fizesse o contrário, era um absurdo. Por isso que a cultura de Israel, quando eu digo que nós estamos muito distantes, e aí eu estou falando, não é querendo copiar, colocar Israel como uma coisa assim que tem que ser um modelo a ser seguido como espiritual, né? Mas é um modelo a ser seguido porque tudo que eles faziam segundo a Escritura. Aliás, eu não soube me expressar bem, eu não quero aqui idolatrar Israel, né? Porque alguns até utilizam até as figuras de Israel de uma forma intensa até no culto, né? Mas o objetivo não é idolatrar não, irmão, mas é observar que eles se baseavam na Escritura, tirando a parte do judaísmo que excedia, em várias situações, para não dizer, pelo menos aí 50% excedia, né? Acredito, não dá nem para medir isso, mas mais ou menos aí. E nós precisamos observar que o que eles faziam era fruto de ensino. Por exemplo, o casamento. Como que alguém vai casar se não tem condições de sustentar? Isso não existe em Israel, isso não existia. Você lembra de que Jacó, quando foi se casar, ele teve que trabalhar 7 anos, porque ele não tinha o dinheiro do dote. Hoje em dia a pessoa fica com peninha, coitadinho, pastor, do bichinho, ele quer casar, mas não tem nada, né? Aí, se não tem orientação, se não tem uma orientação correta e um pé muito firmado em Deus, essa pessoa é candidata à separação, viu, irmãos? Candidata, porque alguém vai dizer assim, pastor, mas o amor é tudo. Eu digo, também, né, faz parte, mas tem que
comprar, vender, tem que se mover, meu amigo. Tem que sustentar o lar, tem que pagar as contas. Não se vive só de amor. Então, eu estou listando aqui uma série de coisas que Israel seguia na época. E isso era muito utilizado nas parábolas de Jesus. Quando eu falo isso, irmãos, desculpa, um ou outro pode ficar meio magoado, né? Chateado, né? Por quê? Porque mamãe, meu pai, pastor, meu pai se casou, eu já ouvi as histórias, né? Por exemplo, casais de 50 anos atrás se casaram. Eu ouvi uma vez um casal que eles tinham uma rede, 2 pratos, 2 colheres e uma panela, né? Se casaram. Então, aí vem a pergunta, né? Eu digo, estão casados até hoje? Estão casados até hoje. Só que o mundo daquela época era completamente diferente do de hoje. Completamente. Hoje, a moça que vai casar, ela está vendo como é que é a vida de casado da pessoa do outro lado do mundo. E ela fica sonhando com aquilo. Então, há um problema aí, porque isso não tinha na época dos seus avós. E a pessoa era ensinada uma série de valores que hoje em dia nas famílias não é mais ensinada. E aí, qual é a percepção que nós temos? Estou citando isso para mostrar aos irmãos a nossa distância cultural da estrutura de Israel. Então, quando Jesus ensina a parábola dos lavradores maus, ele utiliza do que da época? Era comum arrendar a terra. E ele conta isso na parábola utilizando. Qual é o ganho aqui da parábola? Eles precisavam apresentar o fruto. O dono da vinha é o Senhor Deus, o filho do dono é enviado, ele é morto, os servos são enviados primeiro, são 3 servos citados, e eles são mandados embora de mãos vazias. Os servos são os profetas no decorrer da história de Israel, o filho é o Senhor Jesus, que está aqui se apresentando, e ele é morto, e Jesus cita isso antes de sua morte. E então, o texto traz uma sentença para os lavradores maus, não é? Qual é a sentença? O versículo 15, vamos ler para poder dar entendimento. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o senhor da vinha? Irá, destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E aí qual foi a reação do povo ouvindo? Ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Não seja assim. Aí eu me lembro que quando eu citei aqui o não seja assim, eu trouxe a tradução da King James, 1611, que diz que Deus o proíba. Que Deus o proíba. Não é? Significa o quê? Algo semelhante a alguém dizer assim, hoje em dia, né? Está amarrado, está repreendido. Já ouviu isso? Né? Eu me lembro, irmãos, de um casal que eu ministrei curso de noivos. Aí nós tivemos 2 encontros iniciais. E depois daqueles 2 encontros, que aquele foi um curso bem diferente, eu tive muitos encontros com esse casal. E eu me lembro que no segundo encontro, depois de fazer uma série de perguntas e ouvir as respostas, e de ministrar sobre eles e perceber a dureza do coração, eu tive que dizer aos 2, eu digo, olha, vocês vão casar mesmo? Eu digo, vamos, pastor. Eu digo, mas vocês estão pensando em se separar com 2 ou 3 anos? O que foi que eu ouvi, irmãos? Está repreendido. Né? Aí eu costumo dizer que eu errei, irmãos. Errei na data. Não foi 2 ou 3 anos, foram 7. Separaram. E no finalzinho, o marido terminou pelo WhatsApp. Sim, senhor. Agora, por que essas coisas acontecem?
Tudo crente, irmãos. Porque a Bíblia orienta. Se eu não me submeter, não adianta dizer está amarrado, está repreendido. Não adianta. Vai virar a noite orando, se você não quebrantar o seu coração, se você não disser, eu preciso mudar, Senhor. É simples a mudança, olhe para Jesus e olhe para você. Um outro casal que eu ministrei curso de noivos, irmãos, teve dias que eu falei com eles, que eu confesso a você que eu fui para casa dizendo, parece até que eu não quero que eles casem, né? Porque eu tinha dito tantas coisas, eu digo, olha isso aqui, olha isso, meu Deus do céu, olha esse negócio aqui, olha o que a Bíblia está dizendo. Se vocês não seguirem isso aqui vai acontecer dessa forma. Olha, se submetam, essa é a saída, aqui está o texto, e vocês precisam buscar a Deus e tal. Felizmente o casamento se encerrou com 1 ano, ou foi menos de 1 ano. E aí o rapaz marcou um horário para um aconselhamento. O casamento se encerrou por motivo da esposa. E quando ele entrou na minha sala, eu disse, bem, certamente ele deve estar sofrendo e ele quer conversar. Mas ele, a primeira coisa que disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão. Quero lhe pedir perdão, pastor. Eu digo, mas como assim, meu irmão? Irmãos, eu estava com meu coração quebrado por causa daquela situação, porque eu ministrei curso de noivos, eu fiz o casamento, e o rapaz abriu a boca e disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão, porque foram inúmeras vezes que nós saímos aqui do seu gabinete, depois do curso de noivos, e nós dizíamos, eu e ela, o pastor hoje pegou pesado demais, está vendo que isso não vai acontecer? Você não está vendo que não é tudo isso, não tem que... Não, conversa. Ele falou, irmãos, com essas palavras, pastor, eu venho lhe pedir perdão, porque se nós tivéssemos ouvido os seus conselhos, nada disso teria acontecido, eu acredito. Pastor, que conselhos são esses que o senhor tem tão poderosos? Eu digo, meu irmão, não é meu primeiro, mas é os conselhos do próprio Deus que estão na Escritura. Aí vem o motivo, porque eu procuro fazer os casamentos, eu só faço a cerimônia de casamento, pelo menos eu procuro fazer, né? Quando eu ministro o curso de noivos, por quê? Porque eu considero algo muito complicado um pastor oficiar um casal que não sabe o que a Bíblia diz sobre o que eles vão fazer, que é casar. E, meus irmãos, os crentes também se separam. Também se separam. Se não houver quebrantamento de ambas as partes. É preciso quebrantar. E não é preciso você brigar com a sua mulher ou brigar com o seu marido, mas é preciso você olhar para Cristo e você pedir a Deus, Senhor, me mostra a diferença entre eu em relação a Cristo. Só por Deus nós podemos ver, irmãos. Só por Deus. Só Deus pode nos mostrar a distância que nós temos. E aí é quando Ele nos mostra e nós nos quebrantamos. Por que eu estou citando isso? Porque eu estou abordando para dar entendimento o que o verso 17 e 18 trazem. É que o povo ouvindo de Jesus, olha, Deus vai vir trazer juízo sobre vocês que não fizeram o que Ele orientou. Deus trará justiça sobre o que está acontecendo. E o povo disse que não seja assim. Adianta o que, irmãos, ao povo dizer que não seja assim? Nada, nada, né? Eu tenho algumas frases meio loucas, né? Mas são frases firmadas em doutrina. Por exemplo, quando alguém me pede para orar por alguma coisa sem sentido, aí eu normalmente digo assim, olha, minha oração em nada é a mesma coisa para isso aí.
porque Deus não mudará a vontade dele pelo que eu pedi. Eu tenho que fazer a minha oração de acordo com a vontade de Deus. E não Deus fazer a minha vontade. Não, não, não. Então, o que o povo, qual era a mentalidade do povo? Não, isso não vai acontecer, que Deus o proíba. Irmãos, que Deus o proíba. Peraí, mas foi Deus que disse que vai fazer. Eu estou avisando vocês, Deus vai fazer. E aí, nós lemos aqui o cumprimento destas coisas. No texto de Mateus, quando nós lemos Jesus censurando os fariseus, ele censura e diz, olha, vocês vão crucificar os meus discípulos, em outras palavras, aqueles que me seguem, vocês vão crucificar, vão perseguir nas sinagogas, vocês vão arrebentar com eles. Isso se cumpriu? Se cumpriu, irmãos. Está lá, Estevão foi apedrejado, Estevão foi maltratado, foi escarnecido por eles e depois foi apedrejado. Você vai encontrar o texto que mostra o apóstolo Paulo tendo que ser descido por num cesto pelo muro da cidade, porque os judeus firmaram, nós não vamos comer, nós vamos jejuar até matá-lo. Já viu alguém jejuar para matar alguém, irmãos? Os judeus. Nós vamos matar ele. Ninguém vai comer. Irmãos, eu tenho para mim que um ou outro deve ter morrido de fome, porque dependendo do judeu, o negócio foi sério, levado à risca. No final ele consegue escapar, mas tem que ser descido pelo muro através de um cesto. E então, diante dessa fala, olha o que Jesus diz, que eu considero uma das falas assim de Jesus, de misericórdia, né? O texto diz, verso 17, quando ele ouve que não seja assim por parte do povo, lembrando que lá no meio do povo tinha quem mais? Antes de ler o verso 17, leia o verso 19 comigo aí. Logo em seguida, os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam prendê-lo naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola, mas temeram o povo. E, aguardando oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos. Olha só isso, irmãos. Para o apanharem em alguma palavra e o entregarem às autoridades e ao poder do governador. Vocês notaram, mesmo com Jesus falando o que falou, como é que estava o coração dos líderes? Todos endurecidos. Como assim endurecido? Firmado no que estava desde o começo. Vamos matá-lo. E aí vem o sentido do verso 17 e 18. Jesus diz no verso 17, as palavras de Jesus, mas ele, olhando para eles, disse,